E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje a gente está aqui novamente para dar prosseguimento à nossa história da filosofia, com base na história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Bom, no último vídeo eu disse que agora a gente ia começar a falar de Guilherme de Ockham, mas eu tinha me esquecido de que existe um capítulo intermediário entre Duns Scotus e Ockham, que é justamente situando o século XIV da história da filosofia. E, bem, chegamos ao século XIV, que, como a gente vai ver, é o último século da Idade Média. E, findas as explicações acerca dos autores do século XIV, a gente vai finalmente poder entrar na modernidade. Mas, enfim, antes da gente entrar, então, nos autores do século XIV, ou do 300, né, como o Reale diz aqui, a gente precisa antes fazer uma introdução acerca desse período, né, o que estava acontecendo socialmente, politicamente, culturalmente, intelectualmente, etc. Mas, enfim, antes então também da gente falar isso, eu gostaria de lembrá-los de que vocês podem apoiar o canal financeiramente de algumas formas. Essas formas estão todas listadas aí na descrição, né? Você pode fazer uma doação pontual pelo Pix, você pode mandar um super chat, você pode clicar no botão valeu aqui embaixo. Além disso, você pode comprar os livros pelos links na descrição. Com isso você vai me ajudar bastante, né? Vai sair o mesmo preço do que se você comprasse normalmente pela Amazon, mas eu ganho uma comissão em cima disso, então é muito bom. E a melhor forma pela qual vocês podem ajudar o projeto financeiramente é através do Apoia-se. O Apoia-se, para quem não sabe, é uma plataforma de apoio mensal na qual você seleciona qualquer valor a partir de R$2 para me doar mensalmente. Dessa forma, por mais que você dê pouco dinheiro, que seja R$2 mesmo, você acaba me ajudando bastante porque eu tenho uma segurança de que no mês seguinte eu vou receber aquela quantia, por mais que possa parecer pouca. Então, enfim, é isso. E aí você vai passar a integrar o grupo de apoiadores do canal do Aldrin, que era para estar separado aqui, só que eu acabei esquecendo de abrir. Enfim, nossos apoiadores no momento são o Pedro Barbosa, o Cássio, a Andressa e o Luiz. Gente, muito obrigado pelo apoio, sempre agradeço aqui. E se você quiser ter esse agradecimento aqui no começo dos vídeos, é só apoiar no Apoia-se. Só clicar no link que está embaixo e fazer a sua doação. Mas enfim, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo. Mas então, gente, vamos ver o que o Reale tem a nos dizer aqui sobre o contexto do século XIV. O 300 é o último século da Idade Média. Então, novamente, vejam como a gente vai se aproximando do final desse momento aqui da nossa história da filosofia para começar a entrar na modernidade. E aí o Reale começa a fazer uma retrospectiva histórica, histórico-política dos últimos séculos, né? Ele começa falando aqui do século XII. O século XII se conclui com a figura de Gregório VII, cujo Dictatus Papae é sem dúvida a Magna Carta do catolicismo romano e ao mesmo tempo do papado político e da concepção teocrática. O tema da política vai começar a surgir bastante aqui, justamente como um reflexo, muitas vezes, dessa separação entre teologia e filosofia que a gente anda vendo acontecer nos últimos autores que a gente estudou. E essa separação, enfim, com o Guilherme de Ockham vai se desenvolver ainda mais, mas a gente ainda vai falar de autores que trataram especificamente sobre o tema da política depois do Guilherme de Ockham, né? Inclusive com eles que a gente vai fechar a Idade Média na história da filosofia. Então, enfim, não faz sentido aprofundar tanto aqui, mas cabe a gente lembrar que no século XII, então, a Igreja começou a ter bastante poder político, né? A política, né, o Estado e a Igreja começaram a ter relações muito mais íntimas. Ele fala aqui no papado político e da concepção teocrática. Isso no século XII, né, a partir desse escrito do Gregório VII. Mas aí, mais adiante no século XIII, no século XIII, a gente passa a ter isso com ainda mais vigor, com ainda mais intensidade. Ele diz aqui que o século XIII abre-se com a triunfante teocracia de Inocêncio III, que leva a cabo o ideal do domínio cristão do mundo. Então, uma ideia de que o cristianismo deveria dominar todo mundo, e não apenas no sentido espiritual, ao que parece. Trata-se também de um domínio político. E com ele, com esse ideal do domínio cristão, a Igreja, enfim, e com esse Papa, né, a Igreja Romana alcança poder e prestígio através da solução autorizada dos conflitos políticos, da criação de tribunais supremos e da exclusividade de seu magistério. Então, vejam aqui
como que já está grande, né? Como está significativo o destaque da igreja nesse contexto. A igreja passa a poder resolver conflitos políticos, né? Passa a ser o mediador entre várias forças políticas de lugares diferentes. Então, vejam quanto poder não está concentrado na igreja nesse momento. Ainda que esse poder, enfim, não necessariamente esteja expresso formalmente, né? Não, o Papa aqui ele pode mandar na Terra. Não necessariamente isso acontece em todas as regiões, mas a questão em termos de influência, né, a gente pode falar num poder também. Até porque essa questão de solução de conflitos políticos, enfim, isso se dá geralmente entre dois agentes políticos, vem um terceiro ali para resolver, né? Então, trata-se de reis, né, de soberanos, de imperadores, que vão ter suas relações mediadas ali justamente pela igreja, que vai tentar dissolver eventuais conflitos que possam aparecer. Enfim, século XII, século XIII, século XIV agora. Por seu turno, abre-se com afirmações teocráticas e gestos decididos e de repercussão por parte de Bonifácio VIII, que é um nome que a gente vai ver aparecer aqui bastante ainda, ao menos neste vídeo. Mas em contexto social e cultural, já pouco disposto a compartilhar tal política. Então a gente vê no século XII uma crescente tendência, né, o pontapé inicial para começar a movimentar essa aproximação igreja-estado e essa influência da igreja no Estado. No século XIII a gente vê isso no ápice, no topo, já com bastante, já tendo bastante influência, já esse poder sendo exercido. E no século XIV a gente vê tentativas por parte da igreja de intensificar ainda mais esse poder, essa influência, mas a gente vai ver um contexto social que não favorece mais, que não dá mais tanta abertura para que esse tipo de coisa aconteça, apesar da insistência dos papas. Aí ele está falando ainda de Bonifácio VIII, né? Ele diz aqui que houve o perdão jubilar de 1300, o primeiro jubileu da história, e foi o grande gesto de Bonifácio VIII, que quis assim celebrar a função carismática da igreja e tentar despertar e ao mesmo tempo potencializar o anseio de salvação coletiva, que alimentara toda a expectativa escatológica do século XIII, agrupando em torno das instituições eclesiásticas, além da alma popular, também o poder temporal dos estados. Então, ele instituindo, né, esse fenômeno que é o jubileu, que acontece até hoje, como ele diz aqui, né, este foi o primeiro, muita atenção se voltou para a igreja, né, os fiéis, né, ficaram bastante motivados, né, como ele diz aqui, essa influência da igreja acabou se potencializando sobre os fiéis, né, que, enfim, entraram na onda, né, do jubileu, por assim dizer, e também os estados, né, os príncipes, os reis, né, todo mundo entrou na brincadeira também. Só que aí que tá, né? Então houve essa difusão de influência por conta do jubileu, né? essa intensificação, mas na realidade, segundo o Reale aqui, esses objetivos só foram alcançados de modo provisório, pela mudança das exigências sociais, religiosas e culturais. Então, essa farra durou pouco. Com efeito, o dissídio e a tensão religiosa do 200, que se expressaram nas muitas formas de vida religiosa, algumas perseguidas como heréticas, outras acolhidas e favorecidas, estavam se reduzindo, resolvendo-se em parte por uma espécie de afastamento dos ideais religiosos que se revestiam agora de formas exasperadas de ascetismo, da parte dos ideais de vida leiga. Né? Então, vejam bem, né? A gente já tinha visto que ao longo desse período, né, o século XIII principalmente, houve muitas tendências religiosas voltadas ao ascetismo. Né? Inclusive o franciscanismo surge como uma tentativa de combater certas tendências mais extremadas que beiravam quase um gnosticismo. Né? E o franciscanismo tenta então trazer de volta essa humildade, essa pobreza, né? Essa coisa mais ascética mesmo, essa vida mais ascética, só que, enfim, sem cair em nenhuma heresia, né? Restaurando aquilo que havia de bom antes dos hereges, ascetas radicais, por assim dizer, começarem a querer deturpar isso. Né? Então São Francisco enfatizou que a gente ainda deveria ser submisso à igreja, etc, etc. Né? Que o poder hierárquico da igreja ainda tinha alguma validez, né? Tipo, ele tem validez, né? Não é pra gente negá-lo totalmente, enfim. Então havia essas formas religiosas,
E, enfim, isso era, nesse contexto, justamente a expressão de uma certa insatisfação com como a igreja se comportava na época, né? Só que aí que tá, né? Ele diz que justamente os leigos, embora conservando íntima religiosidade própria, foram se configurando na forma das novas exigências da vida social, tanto econômica como política. Então, o modo de vida das pessoas começou a ser muito mais pautado pelas condições sociais, pelo avanço econômico, pelas coisas que estavam acontecendo em outros âmbitos, né, da vida humana, que não religioso. Ainda que elas permanecessem com religiosidade em alguma medida. Né? Se você perguntasse a todos, todos certamente se diriam cristãos, se diriam católicos. Mas na prática, enfim, havia essas outras demandas da vida que que acabavam por orientar mais a ação das pessoas do que propriamente essas questões ascéticas, espirituais e tal. Aí o Reale vai começar a comentar com a gente aqui alguns eventos políticos importantes desse período, né, que justamente expressam essa tensão, né, entre igreja e Estado e como que isso foi se agravando. Além disso, começava-se a afirmar uma ruptura radical entre a igreja e os nascentes estados nacionais, com tentativas de desforra e predominância de uma e de outra parte. Então, o Estado começou a querer dominar a igreja quis passar por cima do Estado, então um começou a querer se sobressair diante do outro, e isso gerou uma série de conflitos. E o Reale exemplifica. Nesse sentido, é significativo o conflito entre Bonifácio VIII e Felipe o Belo. Esse conflito, Bonifácio VIII foi o Papa de que a gente acabou de falar. Felipe o Belo era rei de França. Esse conflito entre os dois surgiu do fato de que Bonifácio não queria aceitar o fato de que Felipe o Belo queria cobrar impostos da igreja na França. Então ele queria taxar a igreja e Bonifácio falou, não, você não vai fazer isso. Isso gerou uma situação bastante desconfortável. Né? Nenhum dos dois quis ceder. E aí foi só com a morte de Bonifácio VIII que aí virá o evento seguinte aqui mencionado pelo Reale. Né? Porém, mais significativo ainda, nesse sentido, é o cativeiro de Avignon. Né? O sucessor do Papa Bonifácio VIII, que foi Clemente V, foi levado para Avignon. Né? Foi retirado de Roma, compulsoriamente, foi sequestrado de Roma, e durante alguns anos, acredito que 50, algo em torno disso, a sede do papado passou a ser em Avignon. Né? Ficou um bom tempo sendo lá. Então, vejam a que ponto chegamos. Né? A igreja cristã desde sempre tendo a sua sé em Roma, né? Tendo sua cabeça em Roma, e por causa desses conflitos que estavam surgindo nessa época, um rei decidiu sequestrar o Papa e levá-lo para outro lugar. Enfim, nessa época começou a surgir um monte de gente dizendo que era Papa, mas que não era. Enfim, teve toda uma série de discussões acerca de sucessão que foram causadas por causa desse sequestro, né? Por causa desse cativeiro de Avignon. Então vejam como que realmente a coisa estava feia. Né? E aí ele segue ainda, né? dizendo mais um caso complicado. Mais tarde, a façanha de Ludovico o Bávaro, que em 1326 recebeu a coroa imperial no Capitólio, não mais na igreja e não mais do Papa. Isso era uma prática bastante tradicional. Como o Papa João XXII não quis reconhecer Ludovico como imperador, justamente por não ter dado a coroa na mão do Papa para que o Papa o coroasse, a Dieta de Frankfurt, em 1338, proclamou a aprovação pontifícia como supérflua, assim como faria mais tarde Carlos IV, em 1356. Então, vejam, o próprio rei já começou a fazer esse distanciamento. A gente vê nesse caso aí claramente a igreja negando aquilo que vem do rei, que contraria o que a igreja quer, e o rei negando aquilo que a igreja diz, que contraria o que o rei diz. Então, vejam como os interesses já estão bastante díspares aí. Um já não aceita mais a autoridade do outro e vice-versa. Então, a coisa está bem tensionada mesmo, está bem tensa, melhor dizendo.
E ele menciona que ainda que a Alemanha já começava a realizar no campo político aquele afastamento da Igreja Católica que depois Lutero reforçaria e justificaria no campo doutrinário. Né? Então, Lutero ainda virá, né? A gente vai falar dele bastante no próximo volume, né? No ano que vem, se Deus quiser, a gente vai falar de Lutero aqui. Aliás, perdão, neste ano, né? Porque para você estar em 2023, eu estou em 2022 ainda, hoje é dia 23 de dezembro. Mas enfim, a gente vai falar de Lutero ainda, mas antes dele a gente vê alguns eventos que vão preparando esse clima de afastamento com relação à Igreja Católica, né? Enfim, ainda nesse volume, inclusive, a gente vai falar sobre alguns reformadores pré-luteranos, né? Pessoas que começaram a querer mudar as coisas na igreja de maneira bastante drástica, mas que vieram antes do Lutero e não tiveram tanta importância quanto ele teve. Mas a gente vai falar disso num momento propício. O fato é que já na Idade Média a gente tem esses conflitos e essa tendência a um afastamento acontecendo. Esses conflitos constituíam os sinais do iminente crepúsculo de uma política e de uma concepção de poder. Os ideais e o poder que se encarnavam nas duas figuras teocráticas, do pontífice romano e do imperador germânico, entraram em decadência, na consciência dos mais atentos aos mais novos fenômenos sociais. Então, vejam, né, tanto o imperador quanto o papado, né, que eram essas duas figuras centrais de poder na época, né, o Papa e o Imperador, os dois estão entrando em decadência, né, estão entrando em crise. As pessoas já não olham para eles com os mesmos olhos, né, já começam a questionar a autoridade dessas pessoas, desses cargos. Né. E ele segue dizendo aqui que, em consequência do desenvolvimento econômico e, portanto, da ascensão da burguesia, os grandes estados nacionais independentes, que consolidavam suas estruturas financeiras e seus instrumentos militares, tornavam-se os verdadeiros protagonistas da história da Europa. Então, uma vez que o imperador começa a sair de cena e o papado começa a sair de cena, os estados nacionais cumprem esse espaço, né? Preenchem esse espaço e, enfim, passam a ser os protagonistas da história da Europa. Né? Tanto que daí em diante, de fato, a gente vai começar a ver, assim, pelo menos é uma impressão que eu tenho, né? A gente começa a ler a história da Europa muito mais em termos realmente de estados, né? Estados interagindo e conquistando territórios e entrando em guerras, né? Isso passa a aparecer agora de uma forma muito mais centrada nessa ideia de Estado moderna. Né? Apesar das disputas e lutas, Petrarca, com toda a razão, define o Império como vão nome sem sujeito e a Igreja no cativeiro de Avignon como um cômodo instrumento de poder nas mãos dos monarcas franceses. A época da teocracia secular e espiritual estava em via de extinção. O Francesco Petrarca é um autor que a gente vai estudar no próximo volume, é uma figura importantíssima do Renascimento. E, enfim, vejam aqui, né? Ele vive ali em 1300 e qualquer coisa. Então a gente já está vendo essa passagem, né? Essa preocupação com o humanismo surgindo, que, enfim, vai ter no Francesco Petrarca um dos seus nomes principais, principalmente nesse comecinho. Então, enfim, vejam como ele já está falando com um certo desprezo do Império e da Igreja, né? Ao menos da Igreja como estava configurada nessa época, lá no Papado de Avignon, como instrumento de poder na mão dos franceses. Então veja assim, o tom de insatisfação dessa afirmação. Né? Em contexto geral, com implicações de caráter socioeconômico, mas com conotações de evidente anticlericalismo, devemos recordar 3 revoltas populares. A Jacquerie, na França, eu não sei falar francês, sempre gosto de lembrar isso aqui, mas eu acho que é Jacquerie, na França. A revolta dos pequenos artesãos de Thionville, na Toscana, e a revolta dos Lollards, na Inglaterra. O objetivo leigo em relação à Igreja era o de subtrair-lhe todo o poder temporal e submetê-la à autoridade do Estado no que se refere às questões mundanas. A salvação é fato interior e espiritual, não tendo necessidade de estrutura de bens e poder. O que, ao contrário, constitui forte impedimento, posicionando-se em contraste com as orientações do Evangelho. Então veja, né? Essas revoltas populares começaram a surgir e, enfim, o objetivo dos leigos quando faziam essas revoltas era justamente enfim, fazer com que mudasse alguma coisa nessas estruturas de poder, porque para eles a Igreja não tem nada a ver com poder temporal. Né? Subtrair-lhe todo o poder temporal e submetê-la à autoridade do Estado. Então a Igreja, uma vez que ela está no mundo, ela que se sujeite ao poder do mundo. Né?
E, como ele diz aqui, né, a salvação é fato interior e espiritual, não tendo necessidade de estrutura de bens e poder. Né? Então, toda essa estrutura de poder da Igreja Católica passa a ser vista com esse olhar de, pô, o que isso tem a ver com a nossa espiritualidade, sabe? Com a nossa relação com Deus e tal, que é uma coisa tão íntima. O que essa estrutura de poder, com esse acúmulo de bens tem a ver com isso? Né? Isso passa a ficar esquisito e, como eles dizem aqui, parece algo que contraria totalmente o que parece ser a missão da Igreja no mundo. E ainda falando então dessa questão de pobreza, o Reale vai comentar aqui agora de uma controvérsia que tinha, que vai ser importante para a vida do próximo filósofo que a gente vai estudar, que é o Guilherme de Ockham, que é uma controvérsia que rolou no interior da própria ordem franciscana acerca dessa questão da pobreza que começou a ser trazida. Né? Bom, diz ele aqui, significativa dessa espiritualidade contestatária popular foi a longa controvérsia que nos séculos XIII e XIV dividiu a ordem franciscana em relação à questão da pobreza. Para alguns, os chamados espirituais, a fidelidade a essa virtude deveria ser rigorosa, a virtude da pobreza, né? Enquanto para outros podia ser flexível, porque se trataria de simples instrumento, sendo, portanto, adaptável às circunstâncias históricas da evangelização. Então, dentro dos próprios franciscanos, que são bastante conhecidos por ter essa vida mais humilde, né? Viver a pobreza, havia esses dois grupos. Né? De um lado, uma galera bastante radical, que dizia que não, nós franciscanos temos de viver pobres, e do outro, um pessoal mais moderado, por assim dizer, que defendia que a riqueza deveria ser usada, mas, enfim, isso varia de acordo com a circunstância histórica, a hora a gente tem de ter um pouco mais de riqueza, a hora menos, enfim, isso tem de ser ponderado, né? Não é tão simples assim, né? A gente não deve simplesmente abrir mão de todas as riquezas. E ele diz aqui ainda, né, que essa polêmica, porém, não se circunscrevia só à ordem franciscana, atingindo também a igreja, convidada a livrar-se das vestes do poder e da riqueza. Como eu vim dizendo, né, o poder e a riqueza da igreja começaram a ser questionados nessa época. Do ponto de vista mais propriamente cultural, o 300 vive à sombra das várias condenações de que foi objeto. Então a gente lembra aí que nos séculos passados, né, anteriores ao século XIV, ao século XIV, perdão, muitas teses de muitos filósofos foram condenadas. Né? Tomistas, averroístas, aristotélicas de maneira mais geral, enfim. Muitas condenações aconteceram e isso influenciou bastante o ambiente cultural e filosófico, o mais importante aqui pra gente, que vai se seguir após o século XIV. Aliás, após o século XIII, né, que foi quando rolaram essas condenações, e, enfim, adiante, aí entrando no século XIV, XV, etc. Então ele diz aqui, né, a partir do fim dos 200, o aristotelismo, o averroísta, o tomismo, tanto em Paris como em Oxford. Ele vai lembrando aqui pra gente, né, as condenações do bispo Etienne Tampier, de 1277, que não tinham efeito para fora da universidade e da diocese de Paris. Então, essa primeira condenação de 1277, a gente falou disso já, né? Elas, enfim, foram condenações de fato, mas não teve tanto efeito para além do próprio escopo ali, que era o domínio do Etienne Tampier, né? Que era, no caso, a Universidade de Paris, né? Aliás, as universidades de maneira geral, mas principalmente ali naquela região de Paris, de onde ele era bispo. Enfim, e a essas condenações seguiram-se no mesmo ano, em Oxford, por parte de Roberto Q. Wardby, as proibições das teorias tomistas da geração, da passividade da matéria, da introdução de novas formas no corpo humano após a morte e da unidade da forma. No caso da forma substancial no ser humano. Essas proibições foram reafirmadas e ampliadas em Oxford pelo franciscano John Peckham em dezembro de 1284 e depois em abril de 1286. Então, depois do Tampier, essas condenações, foram sendo reiteradas, a ponto de várias questões aqui defendidas, inclusive pelo próprio Santo Tomás, terem sido, enfim, jogadas fora. E a gente vai ver que isso vai determinar muito a forma dos autores daqui em diante pensarem, né? Aliás, a gente já está vendo isso. Inclusive, esse foi o caso no último autor que a gente viu, que foi o Duns Scotus. Mas agora a gente vai ver como no do Guilherme de Ockham
isso aparece com muito mais vividez, né? É muito mais evidente como isso influenciou o pensamento dele. E aí segue o Reale, né? Se além dessas condenações recordarmos as polêmicas entre os seguidores de Boaventura e Tomás, e depois entre os partidários de Duns Scotus e Tomás, não será difícil perceber a queda da tensão criadora que caracteriza o 200 e a crise em que se debatiam a razão e a filosofia, antes consideradas subsidiários necessários à fé, e agora frequentemente transformadas em inúteis instrumentos de vãs disputas. Então ainda há grupos tomistas, boaventurianos e scotistas discutindo, e enfim, isso cria bastante uma tensão oriunda justamente do papel da razão, né? O que a razão faz na filosofia, né? Quais são as relações saudáveis que a gente pode estabelecer entre essas duas coisas, se é que é possível fazer isso, né? Aliás, a dualidade entre filosofia e teologia, acentuada por Scoto em total benefício da segunda, ou seja, da teologia, no 300 se amplia ainda mais, em consonância com o clima de crescente dissolução da concepção unitária da sociedade humana, que se dividia sempre mais em temporal e espiritual. Então a gente vai ver esse abismo que já surgiu, né? Já começou a surgir entre fé e razão, alcançando níveis ainda mais elevados, mais profundos agora, e a gente vai começar a ver paralelos disso na política, né? Em questões do mundo propriamente dita, né? A sociedade humana como um todo, ele diz aqui, passou a se dividir mais como espiritual e temporal. Essas coisas começaram a se dissociar mais também na prática, né? Não só na filosofia, na especulação. E no que se refere ao espiritual, evidenciando queda do seu caráter popular e coletivo, porque sempre mais interior e individual, né? Então a própria religiosidade passou a ser uma coisa, não passou a ser como se fosse uma coisa do nada, mas assim, ela começou a ter tendências mais intimistas, por assim dizer, no sentido de que passou a ser uma coisa mais reclusa, individual e menos coletiva, comunitária, etc. Então esses são alguns traços da sociedade do século XIV, né, fatos políticos, sociais, etc., e intelectuais, que vão moldar, né, e vão definir em grande medida o pensamento de quem vai pensar a partir de agora. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal, favoritar o vídeo, e comentar, né, essas coisas que eu sempre peço para fazer. E o mais importante, envie esse vídeo para alguém que você acha que possa se interessar por ele. Assim a gente ajuda a divulgar mais filosofia, mais história da filosofia, que enfim é uma área que, ao meu ver, está sendo muito pouco. No geral, é muito pouco estudada pelas pessoas, né? O pessoal geralmente foca numa coisa só, num autor só, e não desenvolve muito conhecimento acerca dos outros. Então, bom, gente, é isso. Apoiem o canal financeiramente, se for possível para você, se você não se sentir incomodado com isso. E no próximo vídeo a gente fala de Guilherme de Ockham. Começaremos a falar desse grande autor que vai praticamente fechar a Idade Média para depois a gente só fazer mais alguns apontamentos acerca de algumas figuras mais particulares. Tá bom? Então é isso. Um feliz ano novo para vocês. Valeu!